Questão 398. Lembrando que estamos estudando o item que fala do esquecimento do passado. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo dessas tendências, pode conhecer as faltas que cometeu. As tendências instintivas é aquela que a gente se joga por força da vontade, por força de uma reação. Está perguntando se a gente estudar isso, a gente pode reconhecer que tipo de falta, que tipo de erro cometemos no passado. Sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode se ter operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Ele confirma que isso pode sim nos dar evidências de que tipo de erros já vínhamos cometendo, mas que vai depender também do progresso que o espírito já operou em si, de quanto ele já evoluiu. E que tipo de resolução, ou seja, que tipo de plano ele fez no estado errante, quer dizer, desencarnado, no estado ainda de espírito que precisa reencarnar. Para completar essa questão, tem a 398A. Pode ela ser pior, quer dizer, o homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na existência precedente? Perguntando se essa encarnação pode ser pior que a anterior. Cometer faltas que nunca cometeu. Isso depende de seu adiantamento. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Posição que escolheu é as características dessa atual encarnação, onde, em que família, com que corpo, com que situação social que ele escolheu para viver. E aí ele pode cair nas faltas novamente. Mas, em geral, essas faltas acusam antes um estado estacionário do que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recuar. Então ele deixou claro aqui que se ele caiu de novo na mesma falta, ou numa falta nova, ou numa falta pior, não quer dizer que ele recuou, que ele involuiu, voltou, não. Isso quer dizer que ele ainda não tinha superado aquela tendência, ele ainda não tinha evoluído naquela experiência. Então ele repetiu o erro. Não quer dizer que ele já tinha se melhorado e voltou a errar. Não, se ele voltou a errar é porque ele ainda não compreendeu, ele ainda não melhorou sua consciência em relação àquilo e foi arrastado novamente. Vamos dar um exemplo de um vício. Eu, na vida passada, posso ter sofrido muito com um vício, me jogado em um tipo de vício, seja ele qual for. E reencarno, planejo uma reencarnação em que vou ser tentado novamente no mesmo vício, para provar para minha consciência de que eu resisto e que eu já avancei nessa condição. Porém, eu me jogo novamente no vício. Isso não quer dizer que eu perdi minha condição, não. Quer dizer que eu ainda não tinha aprendido a lição direito, que eu ainda não superei essa condição. Se nós, voltando à questão raiz lá em cima, 398, se nós observarmos bem naquelas coisas em que a gente se ver tentado a errar, a cair em tentação, como diz a oração, a gente vai ter sim noção, evidências daquilo que precisamos trabalhar, daquilo que mais erramos no passado.
é a proposta de Santo Agostinho, da gente avaliar, né? E geralmente são aquelas coisas em que a gente faz e se arrepende porque fez. Faz e se arrepende. Quer dizer, sua consciência já está lhe cobrando. E você continua fazendo, você e eu. Então, é nessas observações que a gente tem que empenhar esforços para crescer.